Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar sobre o cenário mais amplo no qual se insere a reforma do nosso Código Penal na sua parte geral. O cenário latino-americano, o contexto geral de história do mundo naquele período e o que permitiu que as coisas ficassem como estavam, né? Para a gente cogitar, evidentemente, se de alguma maneira um código finalista seria ou não um avanço, né? Óbvio que na Europa o finalismo aparece no final da guerra. A gente já viu Welzel, Metzger, as discussões e tal, o questionamento sobre o neocantismo, a cortina de fumaça e o próprio fato de que Welzel negava o finalismo, Welzel desistiu do finalismo que se adotou. Claro, se sabe que vieram para cá ou para a América do Sul, Jiménez de Assua, entre outros autores, que talvez o mais importante do plano penal tenha sido Jiménez de Assua, que influenciou toda uma geração sobre as discussões da sua época, mas elas deveriam seguir avançando e acabaram não avançando ou não seguindo para e passo aquilo que acontecia na Europa, porque enquanto na Europa se instalava no pós-guerra um estado de bem-estar social com diretrizes, pelo menos na Europa ocidental, de uma tentativa de social, de cobertura social das necessidades, reconstrução da Europa, o welfare state, o estado de bem-estar social, é, claro, com uma abertura muito grande liberal para contrapor ao modelo controlador e autoritário da União Soviética. Existia uma competição, a Guerra Fria. Enquanto isso, na América Latina, o que acabou se instaurando, e também pela via da Guerra Fria, o que é curioso, foram as ditaduras, né? Então, assim, enquanto se ocupavam os norte-americanos de proporcionar pelo Plano Marshall reconstrução da Europa, um liberalismo, a consciência do povo europeu acerca de que muito perto ali na União Soviética se encontrava um modelo que proclamava uma igualdade, ainda que não fosse, né? Ainda que de realidade isso tenha muito pouco, todos nós sabemos o que foi o governo do Stalin, não há nenhuma dúvida de que a União Soviética era um tigre de papel, de fato, e que as promessas de igualdade eram promessas vãs, mas era um discurso muito forte, um discurso de alguns dos vencedores da guerra. A competição entre Estados Unidos e União Soviética se instalava nessa fronteira europeia, no limite entre a Europa do Leste e a Europa do Oeste. Então, na Europa Ocidental, não era possível, talvez, impor um modelo de muito controle. Era mais necessário dar certa liberdade como vantagem frente a um controle autoritário que mostrava o Estado soviético, dando possibilidades de crescimento, ou seja, dando ou fornecendo recursos para que as necessidades básicas fossem supridas tanto quanto eram pelo Estado soviético, mas que em contraposição ou como grande vantagem propagandística fosse o liberalismo de modelo capitalista. O mesmo talvez não tenha sido, por questão geográfica ou geopolítica, o modelo que os Estados Unidos proclamaram na América Latina. Eu acho que tem aqui um gatilho muito importante, muito severo. Óbvio que durante a Guerra Fria os Estados Unidos desenvolveram mecanismos de combate àquilo que eles consideravam o expansionismo comunista. O que se queria então eram zonas de influência e que se queria uma zona de influência maior dos Estados Unidos frente à União Soviética, né? E eles desenvolveram então mecanismos de doutrina, uma doutrina de segurança nacional, cujas diretrizes, obviamente, eram de combater o, entre aspas, perigo vermelho, né, dentro e fora do território norte-americano, para aumentar a influência da potência Estados Unidos. Né? Mas daí se perguntaria, e por que então essa forma de realizar as diretrizes dessa segurança da influência, ou ganhar a influência norte-americana na Europa, foi um modelo vamos dizer assim, de inversão
de investimento de capital para proporcionar garantias às questões mais básicas, para que as pessoas pudessem ter o básico e se desenvolver livremente. Enquanto que na América do Sul ou na América Latina, a interferência norte-americana foi, ao contrário, apoiando ditaduras, propondo modelos muito mais, talvez, próximos à forma autoritária de proceder da União Soviética lá. Existem alguns gatilhos, e que eu acho que são gatilhos importantes, históricos, que a gente deve ter em mente. O primeiro é a Revolução Cubana, né, de 1º de janeiro de 59. A ascensão do Fidel Castro com um discurso comunista radical fez os Estados Unidos intensificarem a vigilância sobre a América Latina, e o modo como isso foi tomado, porque perceba, não se tratou propriamente de uma influência lenta e gradual, um ganho primeiro das pessoas e de toda uma estrutura, vamos dizer, sociopolítica para derrubar o Fulgêncio Batista. Não, foi uma revolução armada, de corte militar, com perfil de guerrilha, né? Esse perfil gerou, talvez, vamos lá, autorizou na cabeça dos americanos a intervenção militar também, tanto que se sabe da frustração da invasão da Baía dos Porcos, e isso é parte da história, né? Mas foi a partir daí, de 59, que foi instituído por Washington um programa, por um lado, para melhorar os índices socioeconômicos da região, freando o crescimento das alternativas socialistas, mas, por outro lado, um discurso muito forte contra a ameaça comunista, né? Mas, a despeito disso, porque o modelo é um modelo capitalista e, portanto, um modelo de acumulação de capital, os grupos de esquerda e os simpatizantes comunistas seguiram florescendo, até porque a propaganda do Estado Soviético era muito forte, no sentido da igualdade. Não se sabia que, ao final, também existia uma oligarquia no modelo soviético do Stalin, não era a proposta clara, tal como se discursava. E aí, claro, frente a esse cenário, e não raramente com muito apoio dos Estados Unidos, as forças conservadoras se mobilizaram na América Latina apoiando a instituição de governos militares. Então, no fundo, são as próprias forças oligárquicas que constituem as estruturas básicas das revoluções entre muitas aspas, das revoluções militares e das tomadas de governos por militares no ambiente latino-americano. Os Estados Unidos só viram nisso a oportunidade de dar uma resposta, ou de apoiar respostas que fossem mais fáceis ou mais baratas do que custaria todo o investimento que foi feito na Europa. Então, no final das contas, foram os próprios latino-americanos que, de alguma maneira, atraíram os Estados Unidos para apoiá-los em uma frente oligárquica que realmente levou a gente a ter uma diferença muito grande de tratativa do apoio da influência norte-americana em relação aos europeus, né? Existiram, então, movimentos arquitetados, claro que tem influência de mídia, manipulação da propaganda, mas se vocês olharem os apoios que tiveram os movimentos militares na América Latina, foram apoios da classe média, né? Então a nossa classe média era, em geral, menos instruída e menos perceptiva do que se estava fazendo a longo e médio prazo, ao convocar as oligarquias ao apoio dos militares, não é? Então o que acontece no fundo é que vários movimentos civis proliferaram na América Latina a favor de intervenções militares. Se comprou a propaganda, o discurso de que aquilo não prestava, justamente porque se tinha uma imagem de guerrilha e de condenações à morte, etc., que foi a imagem transmitida num primeiro momento pelo o modelo do Fidel Castro e do Che Guevara, que, claro, difundiu-se à larga pelo sistema de propaganda norte-americano. Tá? Então, se você olha para o cenário latino-americano, para o Cone Sul, que é esse o óculo que a gente tem que ter, né, você vai encontrar com que todos esses países, os países principais, passaram por modelos ditatoriais. E eu vou tentar fazer uma panorâmica para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. No Paraguai, por exemplo,
A questão começa no ano de 54, mais precisamente em 3 de maio. O país viveu no ano de 54 uma grande crise econômica e com alto risco para o mercado. Aí declarou-se uma moratória da dívida externa paraguaia. Isso chegou a cogitar e se falou na Argentina, no Brasil, em tempos muito mais recentes, mas em 1952 o Paraguai faz uma moratória da dívida externa e aí perde um empréstimo que os Estados Unidos pretendiam fazer de 5 milhões de dólares naquela época, né? E aí o país chega a uma situação de quase carestia. E o presidente do Banco Central, perdão, o presidente do Banco Central da época, o Epifânio Mendes Fleitas, era um apoiador da intervenção do FMI, ou seja, um apoiador de que o FMI ajudasse a recuperação do Paraguai. Só que o presidente, o Frederico Chávez, se opunha à ideia do Fleitas de adotar esse tipo de política. E aí o que aconteceu? O Mendes Fleitas se demite da presidência do Banco Central, se alia com os militares, né, e fica fora do governo num apoio às oligarquias e à fórmula. Evidentemente todo mundo sabe que o Fundo Monetário Internacional é mantido basicamente pelos Estados Unidos, então ele tinha esse apoio e ele começa a almejar a presidência. O Mendes Fleitas quer ser presidente. Ele se associa com o comandante em chefe das Forças Armadas, que é então o Alfredo Stroessner. O que acontece em 3 de maio de 54 é que houve uma crise envolvendo os militares. Os militares mais ou menos provocaram a crise porque os partidários do Stroessner tentam tomar uma base, que é a base de Campo Grande, próxima de Assunção, e aí isso essa sublevação gerou aí uma reação de parte da presidência que determinou a prisão de todos os partidários do Stroessner que fizeram essa revolta, quer dizer, uma espécie de gerar a provocação para poder atuar. E o Stroessner reagiu de fato, considerando que era uma ingerência civil, uma afronta aos militares, e com o apoio dos Estados Unidos, realizou um golpe, depois o presidente, que foi constitucionalmente eleito, o Chávez, e desencadeou uma ditadura civil-militar no Paraguai, que foi aí desde 54 até 1989, uma ditadura longuíssima, uma ditadura civil-militar, portanto, que tinha o apoio do Mendes Fleitas, que voltou daí à presidência do Banco Central, com o apoio do FMI, com dinheiro norte-americano, e Stroessner tocou o seu governo até no dia, veja que coisa curiosa, até 3 de fevereiro de 89, onde ele foi derrubado por outro golpe de Estado, encabeçado também por um militar, que era o Andrés Rodrigues, sogro do filho mais novo do próprio Stroessner. Então o Paraguai teve aí, olha, uma longuíssima ditadura civil-militar, não que o Andrés Rodrigues tenha melhorado muito a coisa, o Paraguai foi melhorar só muito mais tarde, mas esse foi o cenário do que aconteceu no Paraguai, né? Um golpe que os militares provocaram com o apoio norte-americano, FMI, e um fundo financeiro nesse sentido. Na Argentina, a história é um pouco diferente porque a Argentina tem uma sucessão de ditaduras muito curiosas, uma sucessão, primeiro um modelo de ditadura civil populista, que é o Perón, né? Mas o Perón, de alguma maneira, ele também é envolvido com os próprios nazistas, né? Se sabe de uma relação muito estreita do Perón com o nacionalsocialismo, a ponto de que quando terminou a guerra, a Argentina recebeu um grande acolhimento de pessoas que eram pessoas vinculadas ao nacionalsocialismo. Mengele morou na Argentina, gente de alto nível de interferência no governo nazista foi recebido pelo Perón, que era amigo realmente do regime do nacionalsocialismo, né? Todo mundo sabe disso, isso é uma história longa. E essa sucessão do Perón, que acontece mais tarde, e acontece em várias sucessões mais tarde, em que a Argentina vai, pouco a pouco, tentando sair desse modelo, só que acontece o golpe de Estado, que é um golpe de Estado de 1966, né, de 28 de junho de 1966, que derrubou um presidente que foi constitucionalmente eleito, que era o Arturo Humberto Ilha,
né? E a partir daí começa um governo militar, 7 anos de governo militar, e esses governos militares eles foram foi muito curioso, porque o golpe militar teve golpes dentro dos golpes, né? Era um momento em que a Argentina vivia um grande problema, porque se sucederam vários ditadores dentro dos próprios grupos militares que derrubaram o Ilha. Eles entram no poder, mas se digladiam entre si, se sucedem rapidamente entre 66 e 70 o Juan Carlos Onganía, o Roberto Marcelo Levingston, que é de 70 a 71, dura um ano só, nem um ano chegou o governo dele, e logo o Alejandro Agustín Lanusse, de 71 a 73. Todos eles militares, todos eles governaram por um curto período, realizando golpes dentro de golpes. Como é que funcionava a coisa na Argentina? Se incitavam revoltas populares, que eles chamavam de puebladas, que tem até hoje, que hoje são os panelaços, é mais ou menos a mesma coisa, né? Tanto que eles chamavam o que aconteceu em Córdoba e de Rosário, talvez tenham sido os mais famosos. Córdoba e Rosário são cidades muito politizadas, não é? E o de Córdoba ficou conhecido como Cordobaço e, obviamente, o Rosariaço de Rosário, né? A ditadura, com isso, com a pressão popular que começou a acontecer, organizou uma participação popular e tal, porque essas sucessões foram gerando essas revoltas, e as revoltas derrubavam um, derrubavam outro, traziam outro de volta, e chegou um momento que a própria população já não aguentava mais. Então a população queria a volta das eleições. E esses dois eventos, especialmente o de Córdoba e o de Rosário, levaram a população a pretender uma nova eleição. O que aconteceu então? Se fez uma saída dessa ditadura militar que no final das contas levou a Argentina de volta para uma outra forma de ditadura, que é uma ditadura, na verdade, civil, mas em certa medida um governo populista, que foi o do Perón. Olha só o que aconteceu. Com as revoltas populares e a pressão sobre os governos militares, eles acabaram abrindo então uma saída eleitoral, resolveram convocar eleições, mas com uma condição, proibindo a participação do Perón, proibindo o Perón de concorrer, né? Dizendo que era contra a segurança nacional a participação do Perón. E aí, claro, o que aconteceu? Venceu o candidato apoiado pelo Perón, né? Que era o Héctor Câmpora. E o que o Héctor Câmpora fez? Nada mais assumir, renuncia, convoca novas eleições livres, onde vence quem? Perón. E aí retorna toda a história que vocês já conhecem do peronismo na Argentina, que é um modelo populista. Então a Argentina o que viveu? Viveu o Perón antes, pois uma tênue tentativa de imposição ou lá aí pelos anos 60, de uma retomada democrática, que sofre um golpe militar em 66, né? E que depois da saída do golpe militar retoma o populismo prévio, e não retoma exatamente aquele hiato em que houve ali uma tentativa de implantação de regime democrático. Bom, no Uruguai a ditadura durou entre 73 e 85, também com um golpe de Estado, só que ali é uma ditadura civil-militar, vinculada às duas. Já não é como na Argentina um período de populismo civil e um período militar, senão que é junto, né? O que acontece é que em 72 foi eleito o Juan María Bordaberry, né? Só que o Uruguai estava numa situação econômico-política muito difícil, né? E aí existiam movimentos, o movimento para a liberação nacional, os conhecidos por Tupamaros, né? Do ex-presidente José Mujica, e os Tupamaros daí se confrontavam com forças do governo, inclusive forças irregulares, forças que se chamava, existia o chamado Esquadrão da Morte, né? Que eram pessoas que eram grupos de assassinato institucionalizados e provenientes de forças do governo. E acontece um evento em abril de 72 que os Tupamaros atacam o Esquadrão da Morte, provocando a morte de 11 pessoas. Aí, por força disso, o Bordaberry vai no parlamento e declara estado de guerra interna, aprova uma lei de segurança do Estado, e aí o que acontece? A Constituição já vai para segundo plano, os partidos políticos, sindicatos e os grêmios estudantis são proibidos de funcionar,
para tudo o Estado, os meios de comunicação passam a ser censurados e o Bordaberry pensa em resolver dessa forma política um Estado mais forte, como forma também de conter a reação que os militares poderiam fazer contra os tupamaros. Mas ele termina tendo que fazer um acordo com os militares porque a pressão é tanta que ele imaginava perder o governo. Só que a entrada dos militares junto ao Bordaberry não leva a um acalmar de ânimos. Antes, pelo contrário, dissolveram o parlamento, daí houve uma greve geral, a greve geral foi contida com violência, os direitos individuais foram suspensos e voltaram só em 85, os opositores ao regime, os tupamaros, foram perseguidos, presos, torturados, assassinados, haviam prisões massivas de gente no Uruguai, cada vez que havia greve, cada vez que havia manifestação, uma manifestação dos professores, uma greve de professores que também gerou inúmeras prisões, e se registra que 196 pessoas desapareceram, mas tem muito mais que não se sabe, até não se sabe quantos foram presos e assassinados entre 68 e 85. Né? Existe um número oficial de 200 e poucos, 202, 200 não sei quantos, que foram contabilizados, mas suspeita-se de ser muito mais. Bom, isso é um período longo, mas o próprio Bordaberry, o curioso é isso, o Bordaberry entra junto com os militares para não perder a mão do governo, mas em 76 os militares o derrubam, mesmo assim, e nomeiam um presidente provisório que termina também substituído, etc. E acabou que, no final das contas, só uma coisa é que derrubou, que é mais ou menos a mesma coisa que derrubou os argentinos, é mais ou menos a mesma coisa que derrubou, já vão ver, o Chile, que foi uma recessão econômica. Uma recessão econômica iniciada em 81 acabou fazendo fracassar o regime militar no Uruguai. Quer dizer, eles entraram por conta de que o Uruguai não ia bem economicamente e tal, começou a haver manifestações populares contra o governo se recorre aos militares, mantém a estrutura, segura a onda, os Estados Unidos apoiam financeiramente, mas lá na frente a recessão econômica acaba se fazendo sentir e derruba-se o governo também no Uruguai. No Chile a mesma coisa, a ditadura do Pinochet de 73 a 90. Isso é um golpe militar que derrubou um presidente constitucionalmente eleito, Salvador Allende. Né? O Salvador Allende propunha a via chilena para o socialismo, falava disso abertamente. Né? Por isso que ficou mais famosa a questão do Chile do que todas as outras ditaduras militares que houveram por aqui, porque ali era claramente um sintoma da Guerra Fria, era claramente um direcionamento contra ou anticomunista. Né? O Salvador Allende falava numa via chilena para o socialismo como um modelo nosso próprio, diferente, que era baseado em reforma agrária, nacionalização dos bancos, empresas estrangeiras, etc. O que acontece? Nacionalizou empresas estrangeiras, nacionalizou bancos instalados no país, nacionalizou as minas de cobre, que eram uma fonte de muitos recursos para o Chile. O que aconteceu? Desagradou as elites. Desagradou as elites econômicas chilenas, as corporações estrangeiras apoiadas pelos Estados Unidos, muitas delas mantidas e muitas delas norte-americanas mesmo. Né? O que aconteceu? A reação que deflagrou a revolta e o apoio ao Pinochet para derrubar o presidente Salvador Allende. Pinochet permaneceu aí e todos sabem do volume de mortos e desaparecidos que aconteceu, impressionante no Chile. Se chegou a usar o Estádio Nacional do Chile como prisão para levar todas as pessoas lá para dentro. Não tinham de pôr o número de pessoas presas, de opositores ao regime ditatorial lá instaurado. Então, isso é só para vocês terem uma ideia do cenário do Cone Sul, que é mais ou menos onde nós estamos aí, desse período, que vai, um longo período da Guerra Fria e um longo período em que os Estados Unidos viram, num cenário de crise econômica, de aliados entre as elites e os militares, uma fórmula mais barata, talvez, de instaurar sua influência do que tentar uma influência pela via que se tentou na Europa, que era a via de constituir certas garantias e liberdades econômicas aos países em reconstrução, de modo a permitir que eles não tivessem a vontade de migrar para um modelo de socialismo soviético. Né? Então aqui existiu essa espécie de rede formada entre os militares com o apoio norte-americano. Né? Os governos militares desses países todos tinham entre si uma poderosa conexão
e que visava expurgar todo tipo de oposição. A respeito disso, inclusive, existe material, vocês podem procurar, a chamada Operação Condor, que era a aliança para perseguir os esquerdistas antipatriotas, assim chamados, no Cone Sul, independente da nacionalidade que fossem. Né? Então se tratava de perseguir os, entre aspas, inimigos da ordem das ditaduras militares. Como é que eles faziam isso? Usando, por um lado, uma censura à imprensa muito forte, né? Oficializada, e por outro lado, uma tortura legitimada juridicamente. E é esse o ponto aqui que eu quero que vocês foquem. Né? A respeito desse vídeo, é a questão das torturas legitimadas juridicamente, das fórmulas jurídicas permissivas que se davam para esses fins. Né? Houveram exílios, prisões, desaparecimentos de perseguidos políticos, tanto no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, no Brasil, em todos os países aí da América Latina, tudo isso apoiado por esse modelo da chamada Operação Condor. Né? A popularidade desses governos, ela estava associada de alguma maneira, e essa foi a participação dos norte-americanos, como vocês podem olhar no caso do Paraguai, através do FMI, né? A popularidade desses governos se baseava num relativo crescimento econômico que eles conseguiam proporcionar com a ajuda do capital externo norte-americano. Né? Essa pujança econômica suposta, né, legitimava a contrapartida dos autoritarismos estatais, né? Se justificar, olha, nós estamos crescendo. Por isso aquela questão no Brasil do discurso do desenvolvimento como fórmula para justificar a intervenção de um Estado autoritário. O problema, e isso foi geral em todas essas ditaduras, é que não se garantiu uma melhoria de índices sociais. Ao contrário, o modelo capitalista acaba centralizando o capital, né? E acabou que se subjugou parcelas mais humildes das populações desses países, o que levou a que no final dos anos 70, de modo geral, e nos anos 80, houvesse uma oposição mais forte a essas ditaduras. E elas começaram a se fragilizar por vários fatores. Primeiro, a derrota da Guerra do Vietnã dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentou essa imposição, ou seja, tentou fazer a sua Cuba do outro lado do mundo e não deu certo, né? Perderam a Guerra do Vietnã. A ascensão do Jimmy Carter, que era um anti-autoritário, um sujeito do interior, um camarada, um pacificador das relações, né? O arrependimento da Igreja Católica, que em alguns momentos apoiou as ditaduras militares e daí começou a ver os efeitos dos abusos cometidos por esses governos e inverte essa polaridade, né? Todo esse cenário fez mostrar um outro perfil, né, para os países da América Latina. E isso fez com que, então, essas ditaduras todas fossem tendo cada vez mais uma contraposição popular que forçou os laços, forçou as estruturas até que elas se rompessem de modos diferentes, como vocês viram nos diferentes países.